que eu tenho da minha vida. A minha vida está cansada, eu levanto todo dia no automático. Todo dia eu levanto no automático, eu não apresento a minha vida a Deus. Irmãos, eu tenho colocado um propósito na minha vida. Eu não levanto da cama sem antes fazer uma oração a Deus e entregar meu dia. E eu peço a Deus para Ele dar sabedoria para este dia, porque dificuldade a gente vai passar, a gente não está livre delas. E entregar o meu dia a Deus, todos os dias. Só que eu também não vou dizer que eu sou perfeito, que eu nunca caí, que tem dias que eu levanto no automático, sim. E o que Deus me falava dentro dessa palavra é que muitos de nós estamos vivendo dessa forma. Estamos cansados e sobrecarregados porque ainda não sabemos descansar no Senhor. Ainda não sabemos o tesouro que é sentir a paz de Deus em nossas vidas. Agora eu quero ler, irmãos, com vocês o versículo que está em Mateus 11 e 29, Mateus 11, 29 e versículo 30. Eu quero que os irmãos fiquem atentos, porque é orientação do Senhor para a nossa vida. Agora vamos ler. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aqui, em junção com esse versículo, Deus me trouxe ao coração para ministrar nessa noite Mateus 6:33, que vai dizer: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Deus tem me confrontado esses dias dentro deste versículo. O que é o jugo do Senhor? O que é o reino de Deus? O que é a justiça de Deus? Irmãos, muitas vezes, já aconteceu comigo, eu sei que acontece com muitos, a gente ser cristão e andar conforme a vontade de Deus, na obediência de Deus, caminhar em fidelidade com Deus e caminhar dentro do reino de Deus, conforme a palavra tem. Essa palavra tem sido tão ministrada esses dias aqui, e eu questionando a Deus sobre isso, né? E hoje de manhã Deus veio e me dá um tapa na cara e fala assim: que você vai me falar o que eu mandar. E eu estou aqui, para mim é um pouco diferente do que eu tenho falado, né? Mas assim, eu estou aqui para obedecer a Deus. E o que é? Eu quero que você reflita no seu entendimento o que é o reino de Deus para você. O que é a justiça de Deus para você. O que é o jugo de Deus para você. Porque muitas vezes a gente lê versículo como se a gente estivesse lendo um texto qualquer. E a gente vive amarguras na vida, situações desesperadoras. Irmãos, a gente passa em situações desesperadoras, mas quando eu tenho uma paz dentro de mim que recebe o entendimento, não tem problema que vai me tirar, me transformar. Essa que é a realidade. Então, assim, a palavra de Deus mais profunda nessa noite eu quero ministrar e eu quero explicar e para vocês é sobre o que é o reino de Deus. Irmãos, o reino de Deus não é só você bater ponto na igreja todo domingo, toda segunda-feira, fazer sua oraçãozinha, ler seu versículo. Não é. O reino de Deus é muito mais profundo do que a gente imagina. É eu andar alinhado com a vontade de Deus. É eu amanhecer o dia, eu deitar. Eu vou começar aqui de quando eu me levanto. Irmãos, eu tenho tido tanta experiência com Deus, porque Deus me fez viver o confronto de quando eu não estou caminhando conforme a vontade de Deus, seguindo o reino de Deus, e quando eu estou. E Deus, ele traz a gente para ministrar a palavra daquilo que a gente tem vivido. Para você ministrar uma palavra aqui, Deus vai te confrontar. Eu não posso ministrar aqui algo que eu não vi, que eu não vivo, que Deus não me colocou. Porque se eu não entendo a palavra, como que eu vou ministrar? Como que eu vou passar a palavra? Como que Deus vai me usar?
te falo. E o que eu vou falar nessa noite sobre o reino de Deus é algo que eu tenho vivido. Eu vou falar para os irmãos um roteiro de como que eu vivo e eu tenho dentro de mim uma paz. Não estou livre de problema, todo mundo tem problema, minha família tem problema, minha casa, meu trabalho tem problema todinho. Mas eu vou falar para os irmãos, no dia que eu me levanto, que eu sento na minha cama, que eu falo para Deus, entrego meu dia para Deus. Eu vou tomar meu banho, eu volto, eu levanto antes do horário, eu não levanto atrapalhado. Porque esse negócio de levantar no automático, irmãos, a gente nunca faz com excelência as coisas para Deus. Porque para mim fazer para Deus, se eu começo a trabalhar 8 horas, aí para mim me arrumar em 1 hora, eu tenho que tirar um tempo a mais. Aí eu tenho que levantar no mínimo meia hora para entregar, para fazer um devocional, para entregar minha vida para Deus. E eu vou ler a palavra, orar todos os dias constantemente. Você não cai sim. Só que nos dias que eu não sei, que eu estou atrapalhado, que eu não coloco as coisas de Deus em primeiro lugar na minha vida, a minha vida não tem paz. Eu já cansei de me ajoelhar no pé da cama e pedir para Deus a única coisa que eu quero é a tua paz. Porque assim, eu sou uma pessoa, eu estou na frente de vocês, sendo honesto com todo o meu coração. Eu não consigo ter dentro de mim um desejo pelas coisas do mundo sem a presença de Deus. A minha oração para Deus é o seguinte: se eu não tenho a tua paz, eu não quero nada. Porque eu sei. E muitas vezes eu sei, Deus me falava, muitas vezes pessoas aqui estão amarguradas, sofrendo, angustiadas, porque ainda não entenderam o princípio dessa palavra. Aleluia. E não coloque a sua primícia, suas primeiras horas do dia na presença de Deus. Escuta Ele, amanheça no silêncio, escuta a palavra de Deus, faça uma oração, busca a Deus. Aleluia. Quando você sair de casa, tenha seus pensamentos inclinados ao Senhor. Eu não sei se todos os irmãos têm a oportunidade, sei lá, de ouvir uma pregação no trabalho, de ouvir um louvor, não sei. Mas tenha seus pensamentos ligados no Senhor. Sabe aquele que fala assim, seus pensamentos inclinados ao Senhor? É eu estar no meu dia, em meio à dificuldade, mas eu saber que eu tenho Deus que está comigo. Aleluia. É eu estar com meus pensamentos elevados ao Senhor. Eu vou ler alguns tópicos aqui sobre essa palavra e eu quero que você reflita durante seu dia do que é a justiça de Deus, do que é o reino de Deus. Eu comecei aqui falando daquilo que você coloca como primícia. De manhã, levante um tempo, entregue a sua vida ao Senhor, leia uma palavra. Você gosta de cantar, cante louvor. Tire um tempo sem olhar o celular. Irmãos, eu vou falar para vocês. Eu pego o celular, às vezes, quase 2 horas depois que eu levantei. Esse negócio de você encher sua cabeça com redes sociais de manhã cedo, isso aí te causa uma ansiedade tão grande. Eu estou falando por experiência agora, porque eu já tive momentos assim. Aí, por exemplo, eu passei meu dia inteiro na correria, mas não desliga seu pensamento de Deus. Por quê? Porque senão a gente cai. A gente é estúpido com alguém, a gente é arrogante com alguém, a gente trata as pessoas mal, a gente sai palavra da nossa boca que não é a vontade de Deus. É uma vigilância constante. E quando chegar em casa à noite antes de dormir, agradeça. A gente tem que pedir a Deus sim. Mas que dia foi que você fez uma oração de agradecimento? Pelo dia, pelos livramentos, por tudo que Ele tem feito na sua vida. Irmãos, eu olho para dentro da minha casa. Eu olho para dentro da minha casa, eu olho para as coisas que Deus tem me trazido. Você não tem noção da gratidão possível no meu coração. Eu sou grato porque eu sei do que Deus me tirou e do que Ele tem feito na minha vida. Eu fico observando os mínimos detalhes. Os mínimos detalhes. Aleluia. A cama que eu durmo, o sofá, a casa, todos os detalhes da casa. Às vezes eu me pego e fico falando, obrigada, meu Senhor. Eu sei que eu tenho sonhos, não é errado você estar buscando sonhos, não. Mas seja grato.
dentro de você. A gratidão, ela exala no seu vida. E eu gosto de dormir todos os dias. Eu gosto de ler a palavra de Deus, orar, agradecer e entregar meu dia a Deus. Tem dia que eu estou um pouco de cansado, eu estou lá na cama. Não gosto de fazer isso, mas às vezes que acontece. Mas no outro dia, se levante e comece de novo. Tem dia que eu vou cair, tem dias, por exemplo, que eu acordei atrasado. Eu acho que está de prova. Algumas vezes eu acordo atrasado. Mas assim, eu não levantei cedo hoje, não fiz, começa amanhã de novo. Não é porque eu caí hoje que eu não consegui, que eu levantei atrapalhado, que amanhã eu não posso começar de novo. Você acordou com vida, Deus está oportunidade de começar de novo. Aleluia! Com persistência, irmãos, não é fácil. Não é fácil. Só que eu tenho tentado todos os dias. E eu vou ler alguns tópicos aqui sobre o reino de Deus, mas eu quero explicar sobre a justiça de Deus. Porque muitas vezes a gente lê, mas não entende, né? A justiça de Deus quer dizer o quê? Eu praticar a honestidade e a integridade. Eu já falei que primeiro você põe o reino de Deus lá, você levanta, você lê a palavra, você está um dia ali, né, com os pensamentos inclinados a Deus, você chega à noite, você pega a palavra, você ora. Mas isso aqui, se você, durante o seu dia, você não praticar a honestidade e a integridade, que reino de Deus é esse? A gente tem que vigiar nossos pensamentos, nossas ações, para que dentro desse mundo caótico que está aí fora, a gente pratique a honestidade e a integridade. Glória a Deus. O reino de Deus engloba muitas coisas. Não é só eu dizer que eu sou crente, eu ler a palavra, eu orar, eu jejuar. E eu vim na casa do Senhor. Isso é muito importante, isso faz parte de um todo. Mas como eu sou lá fora? Quem eu sou lá fora? E o outro tópico, mude sua lista de prioridades. Isso também faz parte do reino de Deus, da justiça de Deus. O que é mudar a minha lista de prioridades? Aí a gente volta com a primeira palavra que eu li. A gente está preocupado com tanta coisa. Só que a palavra de Deus vai falar aqui em Mateus 6, 25, que a gente, nós humanos, Jesus falou essa palavra aqui porque ele sabe da ansiedade do nosso coração. Não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é mais importante, a vida não é mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a água. Irmãos, hoje em dia está bem sério. Eu acho que está ficando pior. O quanto que a gente se preocupa com o que a gente vai ter para vestir, o que a gente vai ter para comer. A gente trabalha desesperadamente todos os dias, desesperadamente por causa disso. Porque eu preciso de um teto para me morar. E Deus não está tirando isso da gente, não, irmãos. Deus não está dizendo assim, vai só viver aí e do jeito que der. Não, Deus, ele tem um cuidado com os seus filhos. Glória a Deus. Deus, ele nunca deixou faltar nada, não alimenta nem nada. O que Deus pede para nós essa noite é que a gente saiba diferenciar as coisas do que é o reino de Deus e colocar o reino de Deus como prioridade. Qual que é a sua lista de prioridades? Qual que tem sido nossa lista de prioridades? Porque se a gente levanta no automático, a gente vai para a correria do dia a dia, a gente mal chega. E além da gente usar o nosso corpo para nessa velocidade terrível, a nossa mente está pior do que o nosso corpo. Acelerada, desesperadamente. E nessa nossa mente não cabe o reino de Deus no mundo. Como vai caber? Se a gente não tira nada, a gente não alimenta a nossa mente com a palavra de Deus. Por que é importante a gente ler a palavra de Deus de manhã, fazer oração? É importante para a gente aprender a palavra de Deus, mas para colocar dentro da nossa mente, ou oxigenar a nossa mente com a palavra de Deus.
as nossas prioridades. E outra parte aqui que confronta muita gente: entregue a sua ansiedade. Está dentro dessa palavra. Porque se eu vivo o reino de Deus em primeiro lugar, eu tenho que confiar que o amanhã é quem Ele que cuida. Glória a Deus. E isso é uma parte das mais difíceis para a gente hoje em dia. Quando eu falo para Deus, eu estou te entregando minha ansiedade, eu descanso em Ti, o amanhã pertence a Ti. Isso também faz parte do reino de Deus, porque eu estou colocando a minha vida, as minhas prioridades na mão de Deus. E Deus, Ele tem falado bastante comigo através dessa palavra. E o outro tópico que eu anotei aqui: demonstre amor e misericórdia. Irmãos, no dia a dia ali fora, vamos refletir que tipo de cristão estamos sendo, que amor, que misericórdia a gente tem que estar dando pelas pessoas. Porque a palavra de Deus, ela é clara em dizer que a gente está nessa terra com um propósito. O propósito são vidas que serão salvas. Nós somos canal de bênção para que vidas sejam transformadas, para que vidas sejam curadas. E onde a gente tem demonstrado amor e misericórdia? Se a gente tem olhado só para o nosso ego, para o nosso eu. Isso aqui também faz parte do reino de Deus, da justiça de Deus. Se eu não tenho misericórdia dentro do meu coração, eu já estou quebrando a justiça de Deus, o reino de Deus. Não é fácil caminhar dentro do reino de Deus. Porque, igual eu falei no início, são muitas coisas. São muitas coisas que eu preciso renunciar. São muitas coisas que eu preciso deixar Deus me moldar. Quebrar nosso orgulho. Às vezes ficar calado. Porque até às vezes quando a gente fala algo demais com uma pessoa que às vezes está num dia ruim, que misericórdia a gente está demonstrando. Ser cristão, ser espelho de Cristo não é fácil. Então assim, que todas as vezes que você ouvir essa palavra do reino de Deus, você lembre também, não só o foco no reino de Deus, como se fosse você vir para a igreja. Ah, eu sou crente, eu vou para a igreja, vou lá todo domingo. Ah, e outra coisa que Deus falava muito comigo: você vai para a igreja, presta seu serviço lá, ajuda na igreja, ajuda no que a igreja precisa, e o resto. E que essa palavra, irmãos, venha realmente confrontar os nossos corações, quando ela tem me confrontado todos os dias. Todos os dias. E depois de você andar conforme a vontade do Senhor, eu vou repetir novamente o versículo 29 e 30 de Mateus 11, que diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que é o fardo leve? O que é isso? Ter paz. Eu sei porque, irmão, eu já senti isso e sinto várias vezes. Eu nunca tive graças a Deus, nunca tive uma noite de sonho ou de mal dormido. Eu gosto muito de refletir sobre a palavra de Deus, e o que eu mais peço para Deus é a paz que excede todo entendimento. E a gente vai falar em Filipenses 4, 7, se não me engano. A paz que excede todo entendimento. Eu acho que todo mundo procura essa paz. Eu não sei se algo que você já sentiu uma paz que você sabe que é Deus habitando. Eu espero que os irmãos já tenham tido essa experiência. Se você não teve, peça para Deus, que você vai entender que
sua vida não é pesado. Pesado é quando eu não quero fazer a vontade de Deus e quando eu quero fazer as coisas conforme a minha própria vontade. Aleluia. E isso se torna pesado. Por que a gente carrega tanto peso, tanta dor? Porque é pesado demais, irmãos. Carregar coisas sozinho, enfrentando, confrontando com a própria palavra de Deus. Então, assim, o que eu quero deixar para vocês hoje, reflitam nesses textos que eu li nessa noite, porque é a palavra de Deus. Eu estou lendo algo aqui que é possível, que é a palavra de Deus. Eu falo que é possível porque eu vivo isso. Ah, tem dias que eu não. Sim, acontece. Mas a palavra de Deus, ela fala porque isso tem capacidade de existir. E eu não sei como você se sente, mas eu quero te falar nessa noite. A palavra de Deus, ela vai ser